Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Galera, sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, dando continuidade ao estudo de função, nós vamos falar aí sobre função afim, galera, beleza? Mais um modelo aí, mais um tipo de função muito cobrada em concursos públicos, beleza? Vamos dar algumas dicasinhas de como resolver, como construir e analisar gráficos. Tranquilo? Vem comigo. Olha só, galera, nós temos aqui a seguinte situação, ó. Vamos estudar, então, a função do primeiro grau, também conhecida por função afim, tá? A função do primeiro grau, ela chama-se também, atribui-se o nome a ela de função afim. Nós vamos aí construir e analisar alguns gráficos, né, da função do primeiro grau, da função afim. Vamos identificar o crescimento e o decrescimento de uma função afim. E, por último, resolver aí alguns exercícios envolvendo conhecimentos da função afim. Beleza? Então, vamos lá. Começando a falar da função do primeiro grau, galera. Bom, o que é uma função do primeiro grau? A função do primeiro grau é toda função escrita nesse formato aqui, ó. Eu vou colocar um modelo, a forma pela qual nós representamos uma função do primeiro grau. É toda função escrita assim, ó. F de x igual a vezes x mais b. Onde a e b são números reais. Ok? São valores, são números. Está representado literalmente, mas são números. A e B são números. E x, professor? X é a variável. Por isso está aqui, ó, f de x. Ok? Então, A e B são números. Como que nós chamamos eles? O A, ele é chamado de coeficiente angular. E o B é chamado de coeficiente linear. Ok? Detalhe. A e B. O A não pode ser zero. Professor, por que o A não pode ser zero? Porque se o A for zero, galera, o que vai acontecer? Não vai existir isso aqui. Se não existir isso aqui, deixa de ser função. Vai deixar de ser função, porque eu não vou ter mais a variável x aqui, que é justamente a incógnita presente na função. Então, deixando de ser função, não vai ser mais uma função do primeiro grau. Então, o A não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. E o B, professor? O B pode. O B pode ser zero sem problema nenhum, ok? A gente vai conseguir resolver a função com o B sendo zero, tranquilo, ok? Então, A e B está aqui destacado, são valores reais. Repito, então, função do primeiro grau é toda função escrita nesse formato, onde eu vou ter dois valores A e B e uma variável x, ok? E o expoente dessa variável. O expoente dessa variável é 1, por isso que ela é do primeiro grau. Professor, se fosse 2, era do segundo grau. Se fosse 3, do terceiro grau, ok? O maior expoente que a variável apresenta, representa o grau da função. Como aqui não apareceu nada, se não aparece nada é 1, então a função ela é do primeiro grau. Beleza? Então está aqui apresentado para os senhores o que é uma função do primeiro grau. Bom, a função do primeiro grau, ela é classificada dependendo dos valores que são atribuídos a A e a B. Nós temos aí uma classificação, uma tipificação dessas funções. Então, ó, dependendo dos valores assumidos pelo coeficiente, a função ela pode ser, primeiro, afim, que é o nosso alvo de estudo. Quando que a função ela é afim, chamada de afim? Bom, eu já vi que ela é do primeiro grau, pelo fato do expoente estar elevado a 1. Agora, quando ela é do primeiro grau e ela vai ser chamada afim? Quando existir o coeficiente A e existir o coeficiente B. Ou seja, quando A sendo diferente de zero, B também vai ser diferente de zero. Então, se A e B são diferentes de zero, a função ela é chamada de afim. Beleza? Compreendido? Exemplo. F de x igual a 5x menos 3. Quem é o A? Galera, o A é sempre o valor numérico que está junto com a variável x.
Quem que está junto com a variável x aqui? É o 5. Então, o a vale 5. Quem é o valor que está sem a variável? É o 3, o menos 3. Então, o b vale menos 3. Repito, o a é o valor numérico que está junto com o x e o b é aquele que não está associado a nenhuma variável. Tranquilo? Um outro exemplo. F de x igual a menos x mais 2/3. Lembrando que quando a variável aparece sozinha, sempre existe o número 1 aqui, tá? Não apareceu nenhum número, então é 1. Quanto que vale o a aqui? O a é menos 1, tá aqui, ó, menos 1, porque não apareceu nenhum número associado a ela. E quem é o b? O b é o 2/3. Então, a vale menos 1 e b vale 2/3. Beleza? Tudo bem? Então, isso aqui são modelos de função afim, onde o a e o b são diferentes de zero. Função linear. O que é uma função linear, galera? A função linear, ela vai admitir o a diferente de zero, isso é óbvio, porque tem que ser função do primeiro grau, só que já o b vai ser igual a zero. Então, não vai existir o b. Então, quando eu tiver uma função do primeiro grau, cujo valor de b é zero, ela é chamada linear. Tranquilo? Belezinha? Exemplo. Olha só. F de x igual a 6x. O a vale 6 e o b vale 0. Não tem b, eu só tenho o valor de a. Ó, f de x igual a x. Quanto que vale o a? O a vale 1. E o b? O b vale 0, não apareceu. Tranquilo? Então, esses aqui são modelos de função linear. Galera, agora tem um detalhe. Esse exemplo 4, ele atribui uma outra titulação a esse tipo de função. Observe que ela é chamada de linear pelo fato de existir somente o a e não existir o b. Tranquilo? Agora, observação. Quando o a for 1, que é esse exemplo 4, o a vale 1 e o b é 0, essa função linear passa a ser chamada função identidade, toda vez que isso acontecer. Neste caso, a função linear é também chamada de função identidade. Então, olha só, revisando, a função ela é afim quando existir valor de a e existir valor de b. Beleza, afim. Quando que ela é linear? Quando existir só valor para a e não existir valor para b. O b é 0. Então, ela é linear. Agora, sendo a função linear, ou seja, não tendo valor para b, e o valor de a for igual a 1, o valor de a for igual a 1, que é esse exemplo 4, a função linear passa a ser chamada de função identidade. Beleza? Tranquilo? Então, esses são os tipos de função que nós temos aí. Bom, vamos agora falar de gráficos de uma função. Veja bem, o que é o gráfico de uma função? É posicionar a função no plano cartesiano. Então, eu tenho um plano bidimensional, que é um eixo horizontal, que é o eixo x, que é um eixo vertical, que é um eixo y. Então, esse plano bidimensional é formado pelo cruzamento desses dois eixos, x e y, que se cruzam perpendicularmente, ok? Bom, então, eu tenho a coordenada OX e a coordenada OY. Representar graficamente uma função é representar essa função no plano cartesiano. E aí, para nós fazermos essa representação, basta a gente conhecer as coordenadas de pelo menos 2 pontos dessa função. Uma coisa é importante a gente entender. O gráfico de uma função do primeiro grau, galera, é sempre uma reta. Vou até me aproximar de você. Galera, o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Nunca vai ser curva. Se a função é do primeiro grau, o gráfico, a representação é sempre uma reta. Beleza? Bom, dessa forma, como que vai ficar? Eu tenho duas situações aqui. Ou eu tenho o A positivo, ou eu vou ter o A negativo. Se o meu A for positivo, eu vou ter uma função crescente.
Ok? O que é uma função crescente, professor? Quer dizer que na medida que eu vou aumentando o valor de x, a minha função vai aumentando. Ok? Por isso que ela é crescente. Existe uma sintonia. Aumenta o valor de x, aumenta a função, ela cresce. Ok? O que é decrescente? Aumenta o valor de x e ela diminui, vai ser o contrário. Ok? Isso é decrescente. Mas a função crescente, a sua representação vai ser sempre assim, ó. Eu quero que você observe o ângulo de inclinação da reta. Observe que a reta ela está inclinada, tendendo para a direita. Olha aqui, ó. A parte superior da reta está tendendo para o lado direito. Esse tipo de representação é de função crescente. Então, só de você olhar para o gráfico, você já sabe dizer se a função ela é crescente ou não. Se ela estiver voltada para o lado direito, a parte superior, ela é crescente. Se ela estiver voltada para o lado esquerdo, ela vai ser decrescente. Que seria esse caso aqui, ó. Quando A for negativo. Quando a gente diz A menor que zero, a gente quer dizer que o A é negativo. Se acaso o A for negativo, a função ela vai ser decrescente. Aí, olha só como que vai ficar. Olha a inclinação dela. Viram aqui? Olha a parte superior. Está voltado para o lado esquerdo. Então, eu tenho, olhando para a tela, direito e esquerdo. Se a parte superior está voltada para o lado direito, função crescente. Se a parte superior está voltada para o lado esquerdo, decrescente. Entendem isso? Beleza? Então, é importante que você saiba fazer essa leitura só de olhar para o gráfico. Tranquilo? Exemplo, galera. Olha só. Vamos construir o gráfico de uma função. Para construir o gráfico de uma função, a gente precisa conhecer 2 pontos dessa função. Por que 2 pontos, professor? Não pode ser 3, não pode ser 4? Pode, galera. Você pode construir um gráfico com infinitos pontos. Só que não há necessidade de você descobrir mais de 2. Por quê? Porque é uma reta. Por uma reta, por 2 pontos só passa uma reta. Isso é um axioma da geometria. Tá? Dentre vários axiomas e postulados que a geometria tem, um deles diz assim, por 2 pontos só passa uma única reta. Portanto, como o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, então basta que você conheça 2 pontos, você consegue traçar essa reta. Tranquilo? Então vamos lá. Eu tenho que o gráfico da função é f de x igual a 2x mais 10. Observe, quem é o meu A aqui? O meu A é o 2. Por quê? Porque o 2 é o valor numérico que está junto com a letra x. A gente sabe que o A é o número que está junto com o x. Beleza. Se o A é positivo, a minha função ela vai ser o quê? Crescente ou decrescente? Ela vai ser crescente. A gente já viu que toda vez que o A é positivo, a função ela é crescente. Então, reta crescente. Beleza. Quem é o meu B? O meu B é o valor numérico, é o coeficiente que não está associado a nenhuma letra. Quem não está associado aqui? O 10. Então, o meu B vale 10. Beleza, está aqui, ó. B igual a 10. Galera, vou lhes contar um segredo. Preste muita atenção aqui. Para que você não precise perder tempo. Porque mesmo para encontrar 2 pontos, a gente gasta um tempinho aí. E como no dia da prova, tempo é o que menos você tem, então quanto mais ágil for, melhor vai ser para você. O segredo é o seguinte, galera. O B, que é chamado de coeficiente linear, lembram disso? No início da aula nós falamos sobre isso. Ele tem um papel muito importante na representação gráfica. Quando eu traço o plano cartesiano, o eixo x e o eixo y, galera, o B vai ser sempre, olha bem o que eu estou dizendo para vocês, vai ser sempre um valor localizado no eixo y. O B sempre vai estar no eixo y, exatamente
em cima do eixo y. E o B vai ser também um ponto aonde a reta vai passar por ele. Então, como ali é 10, vamos supor que o 10 seja aqui, essa reta obrigatoriamente vai passar nesse ponto. Como eu preciso conhecer 2 pontos para fazer o desenho, então, na verdade, se eu tiver o valor do B, eu preciso encontrar só mais um, porque eu já sei um, que é o B, nesse caso, o 10. Então, só preciso encontrar o outro ponto, porque eu já conheço um deles, beleza? Então, fique aí essa observação, que o B é um ponto localizado no eixo Y, onde a reta passa por ele. Vou deixar registrado essa informação aqui, ó. B, a reta corta o eixo Y no ponto de coordenada 0 e 10, ou seja, exatamente o valor do B, ok? Bom, vamos lá. Agora, eu preciso encontrar o outro ponto. Professor, como que eu encontro o outro ponto? Tem várias formas de você encontrar esse outro ponto. Você pode atribuir um valor qualquer para x, um valor qualquer, e verificar qual é o valor correspondente que você vai encontrar. E aí você vai fazer a anotação no plano cartesiano dessa coordenada. Ou você pode encontrar a raiz. Aí você fala, professor, o que é a raiz de uma função? Raiz de uma função é o valor que nós atribuímos a x, que faz com que essa função seja igual a 0. Então, você pode encontrar a raiz, pode, ou pode encontrar um valor qualquer, que não seja necessariamente a raiz. Então, está aqui, ó. Para descobrir a raiz, é só fazer f de x igual a 0. Eu vou optar em encontrar a raiz, mas reforço, pode ser qualquer valor. Então, vamos lá. 2x mais 10 igual a 0. Então, eu pego a função e faço ela igual a 0. Vou isolar o 2x, vou passar o 10 para o outro lado. Então, vai ficar 2x igual a menos 10, correto? O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, quem vai ser x? Menos 10 dividido por 2. O resultado dessa divisão nós sabemos que é menos 5. Pronto, encontrei o valor de x. X igual a menos 5. E agora, como que eu faço, professor? Bom, eu já encontrei um valor, eu já tinha o outro, agora é só fazer a representação gráfica. Então, eu vou desenhar o gráfico, está aqui, ó, o eixo x, correto? Eixo x. Vou traçar aqui o eixo y, beleza? O eixo y, e vou marcar esses 2 pontos aqui. No eixo x eu vou marcar o ponto menos 5 e no eixo y eu vou marcar o ponto 10. Detalhe, galera, o 10 ele é positivo. No plano cartesiano, o y é positivo para cima, negativo para baixo. O x é positivo para a direita e negativo para a esquerda. Então, está bem aqui, ó, os 2 planos, vou reforçar aqui para você ver aonde que estão os eixos, ó, eixo x e aqui está o meu eixo y, beleza? Reforçando aqui para vocês verem. Então, ele é positivo para a direita, o x, negativo para a esquerda, e o y positivo para cima, negativo para baixo. Como 10 é positivo, então eu tenho que marcá-lo para cima. Então, está aqui, ó, marquei um ponto aqui, ok? E vou representar como sendo o 10. Falta mais um ponto. O outro ponto é o x, que é a raiz. A raiz x é menos 5. Então, o x é negativo para esquerda. Então, do lado esquerdo, eu vou marcar aqui um ponto e vou dizer que esse ponto é o menos 5. Galera, agora que eu tenho os 2 pontos, basta você pegar uma régua e traçar uma reta passando por esses 2 pontos. Então, nós vamos ter isso daqui, ó. Está aqui a reta, ó. Ó a minha reta. Passando pelos 2 pontos. Pronto. Este é o gráfico que representa a função 2x mais 10.
Tranquilo? Observe que ela é uma função crescente, porque a parte superior do gráfico está voltada para o lado direito. Aquilo que a gente falou de crescente. Tranquilo? Belezinha? Então tá aí. Assim que nós fazemos a representação gráfica. Observe que não foi necessário nós colocarmos mais de 2 pontos. 2 pontos é suficiente. Ok? Um outro exemplo. Olha só. Eu tenho, dado o gráfico da função afim, definida por f de x igual a x mais b, determine a e b. Agora, mudou a situação. Tá? Eu vou ter um gráfico e, de acordo com o gráfico, eu vou ter que escrever a função. No exemplo anterior, eu dei a função e nós tínhamos que representar o gráfico. Agora é o contrário. Vai ser dado o gráfico e, com base no gráfico, eu escrevo qual é a função que representa ele. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui um gráfico, eixo x, eixo y, ok? No eixo x, olha só, o ponto que está no eixo x é o ponto 2 e o ponto que está no eixo y é o ponto representado pelo número 6. Tranquilo? Todos esses valores têm um significado para nós. Vamos aprender isso daqui. Primeira coisa que eu tenho que observar é, a reta está cortando o eixo y em qual ponto? Aí você vai me responder, professor, a reta corta o eixo y no ponto 6. O que isso quer dizer? O que eu aprendi a respeito do ponto onde a reta corta o eixo y? O que eu falei para os senhores? Eu disse que a reta corta o eixo y exatamente no ponto B. É o valor do B localizado no eixo y, que indica onde a reta corta o eixo y. Como cortou no ponto 6, qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que, como ela está nesse ponto, o B vale 6. Entendem isso? Eu já sei que o B vale 6. E o que é escrever uma função? Escrever uma função é determinar o valor de A e de B. Bom, professor, B nós já encontramos, está resolvido. Falta A. Então, vamos agora em busca do A. Como que eu posso encontrar o valor do A? Agora, eu vou olhar aonde que o gráfico corta o eixo X. Ele corta o eixo X, professor, no ponto 2. Bem no 2 ele está cortando o eixo X. Se ele corta o eixo X no ponto 2, é porque o 2 representa o zero dessa função, ou a raiz dessa função. Em outras palavras, 2 é o valor do x que faz com que a função seja igual a zero. É aonde a reta corta o eixo x, aquele valor é o valor que faz com que a função seja igual a zero. Então, o que eu vou ter que fazer agora, professor? Bom, eu já sei que é no ponto 2, então, para descobrir o valor de A, basta eu pegar a função f de x igual a x mais b, eu já sei que b vale 6. No lugar de f de x eu vou colocar 0, porque a função vale 0 nesse ponto, e no lugar do x eu vou colocar 2, ok? E a minha função vai ficar assim, ó. Não é ax mais b, então vai ficar 2 vezes a. Por que 2 vezes a, prof? Porque o x vale 2. Ele corta o eixo x no ponto 2. Então, no lugar do x, eu coloco 2. É a vezes x, x vezes a é a mesma coisa. Então, 2 vezes a. Mais b. Mas o b a gente já achou. Vale 6. E isso aqui é igual a zero. Por quê, professor? Porque nesse ponto aqui, a função vale 0. Ok? Então, por isso, igual a 0. Professor, sempre vai ser assim? É só eu pegar o número que está lá, vezes o A, mais o B e fazer igual a 0? Isso mesmo, galera. Vai ser sempre assim. Ok? Então, 2A mais 6 igual a 0. Agora, é só uma questão de isolar a variável A.
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que estão estudando, estão se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Este concurso já foi autorizado, a banca examinadora já foi contratada e, com certeza, nos próximos dias, próximas semanas, nós teremos a publicação do edital. E nós aqui da Lá Concurso, sempre saindo na frente, nós elaboramos um super curso pré-edital para a Polícia Militar de Pernambuco 2018, tudo bem? Um super curso aí para a galera. E é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, esse curso está baseado 100% no concurso anterior, no edital do concurso anterior. Ah, professor, vai sair um novo concurso, um novo edital, e se tiver alterações, fique tranquilo porque nós aqui da Lá Concurso, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, eu sou o proprietário do site e faço um compromisso com você, tá certo? Faço um compromisso com você. Quando o edital for publicado, e se você tiver aí alguma alteração, for necessário algum ajuste na nossa grade de aula, no nosso conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAC, nós iremos atualizar a custo zero para os nossos alunos, né? Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, 10 parcelas de R$30, prazo de acesso 120 dias. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Ah, detalhe, peço desculpa para vocês, essa videoaula que você está assistindo no YouTube é apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho do nosso curso completaço, tá certo? Nosso curso super competitivo de PM Pernambuco 2018. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.